Aleluia! Gente, tô aqui com meu amigo João Paulo. É um querido aqui de São Francisco. Muito, muito, muito respeitado aqui em São Francisco. Faz uns 4 anos que eu conheço ele, ou mais um pouquinho. E sempre que eu pergunto para as pessoas, você conhece João Paulo? E ele, pô, fala demais. Fala dos olhos verdes dele. E eu quero aqui apresentar a vocês um amigo meu. E estamos aqui com um momento de edificar a vida de vocês. Nosso alvo é espremer o melhor que está na vida dele para trazer edificação para a tua vida. Verbo na gringa. Qual o propósito disso aqui? Edificar a sua vida. João Paulo, me conta a tua vida, porque da minha eu já sei. Se apresenta aí pro povo aí. Amém? Pessoal, eu espero que vocês estejam bem, que vocês possam aproveitar esse momento aqui. Eu quero também te agradecer, Maurício. A gente está aqui hoje estreando o Verbo na Gringa, Yes. que é um podcast que, de verdade, como o Maurício falou, que vai edificar a sua vida, vai edificar a sua passagem aqui nessa vida. Yes. E nós estamos aqui para extrair o melhor da minha pessoa e que, com certeza, algo bom aqui hoje vai ter para vocês. Amém. Maurício, como eu disse, eu sou João Paulo, eu sou casado com a Daniela, Apaixonado pela Daniela. apaixonado pela Daniela, é Isso verdade. mesmo, isso mesmo. Eu sou uma pessoa entusiasta, eu amo pessoas, eu gosto muito de ajudar, gosto muito de estar junto, eu sou um influente nato por natureza, gosto muito de comunicar e estou aqui para servir as pessoas. Ainda não sou pai, mas eu tenho certeza que você, porque quem já me disse foi Deus. Eita glória. Amém. E estamos aqui para somar na vida das pessoas. Amém, amém, amém. Gente, o João Paulo, ele tem uma formação, que eu não vou falar aqui qual é a formação dele, ele tem esses últimos meses, acho que 1 ano já e pouco já, ele engrenou, né? Posso falar que ele pegou uma veia de uma área que eu tenho visto muito bons resultados, pessoas têm sugado dele muito conhecimento, pessoas têm sido transformadas graças ao conhecimento que ele tem adquirido. E, João Paulo, qual é a sua formação esses dias? Hoje eu sou Master Coach, sou mentor de carreira e agora viajo, inclusive amanhã, não sei que dia que o pessoal vai estar assistindo, e volto analista também de perfil comportamental. Isso tudo começou, Maurício, lá atrás, num simples treinamento de inteligência emocional, onde eu me vi na necessidade ali, depois de ter feito esse treinamento, de me aperfeiçoar. E entendi de verdade que o meu propósito é pessoas, é amar vidas e cuidar de vidas, transformar vidas. Acho que é isso de verdade que Deus tem para mim. Amém, 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 amém. Qual é a sua abordagem em relação ao coach diante das pessoas que você hoje ministra esse conhecimento? Olha, como eu te disse, eu sou coach e eu acredito que no nosso país de origem, que é o Uhum, Brasil, apesar da gente estar nos Estados Unidos, o coach está muito difamado. Porque no Brasil o que acontece? Qualquer pessoa se intitula como coach, foi para a internet, começou a fazer vídeo e ensinar alguma coisa, é coach. Quando, na verdade, quando a pessoa sabe na íntegra o que é um trabalho de um coach, se a gente for olhar só pela tradução, coach é uhum, técnico, né? uhum. Mas nós não estamos falando aqui de técnico. A minha abordagem é a seguinte: o coach muda e transforma a vida. E quem às vezes não acha que é contra isso, tá tudo bem, eu respeito. Nós não estamos aqui para impor nada para ninguém, mas eu tenho certeza que é uma pessoa que não sabe de verdade o que é coach. Top. Ô, João Paulo, eu como cristão, que você já sabe já, na nossa vida cristã, o mau testemunho faz com que as pessoas não creiam naquilo que a gente fala, mesmo sendo uma verdade. Por Sim. exemplo, Deus é bom e misericordioso, e se eu disser para alguém, quando eu não tenho uma vida boa, quando eu não sou bom, alguém associa a minha maldade a Deus. Sim. Então, o testemunho é muito importante hoje em dia na vida cristã. Uhum. Se eu falo algo e eu não vivo aquilo que eu falo, perde o valor. Uhum. Então, 88 é 16, mesmo que eu não creia, é 16. E algumas pessoas têm perdido a credibilidade nos coaches, Uhum. né? Algumas pessoas aprendem, sabe, fala, mas na prática, em casa, muitas vezes as pessoas não vê isso com tanta evidência. Me fala um pouco sobre isso. Olha, isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Porque por mais que a pessoa acabou de se formar em coach e está Hum, vivendo, ela tinha uma vivência anterior a isso. Ela tinha um costume, o que foi aprendido antes. sim, muito bom. E às vezes isso leva um tempo. O meu mestre, a pessoa que eu me modelo, o Paulo Vieira, por exemplo, Uhum, ele tem uma frase que é muito, muito interessante, que inclusive é usada por uma cientista aqui de Harvard, que também estuda neurociência e perfil comportamental,
que é treine até se tornar. Boa. Não adianta você querer ter uma mudança na sua vida Muito hoje bom isso aí. e fazer um curso e achar que esse curso que você fez vai te tirar de um nível 0, 1 ou 2 e te levar para o 10, que não vai. Você precisa ter uma história de vida, tem que entrar numa jornada. E é fácil mesmo de você ver coach, às vezes, com dificuldade disso acontecer. É muito tranquilo disso acontecer. E às vezes, assim, é mais fácil de julgar um coach, porque o coach já está ali com aquela profissão queimada, com aquela situação ali de, às vezes, por todo esse contexto lá do Brasil, por todas, às vezes, até fake news que aparecem em cima disso. Uhum. É difícil de uma pessoa que está começando uma carreira ali se deslanchar ou ver de verdade algo que faça a diferença. A pessoa tem que entender. Um coach, assim, porque não é um tipo de coach que existe. Por exemplo, o Tony Robbins é referência. Mas o Tony Robbins, ele trabalha o quê? Estado atual para o estado desejado. E isso é uma modalidade muito boa, que dá muito resultado. Foi criada aqui, inclusive, na Califórnia. Uhum. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas a pessoa que extraiu essa metodologia do coach, Maurício, foi quem fez aquele livro Jogo Interior do Tênis, que era trabalhos feitos diretamente na sua mente para você responder estímulos involuntários. Então, um trabalho diretamente ligado à sua mentalidade. Uma das coisas, eu tava com um cliente hoje e ele falou assim: Maurício, como é que fulano tal disse que é cristão, se lá no futebol chama tanto palavrão? É tão brabo, é bruto. E eu digo pra ele lá no campo, Maurício, desse jeito: cara, você é cristão com esse tipo de comportamento. E eu falei: você acha errado o que ele fez? Ele falou assim: acho. Eu disse: é errado pra todo mundo, pra cristão ou não cristão. Tudo que ele faz de errado, exagero, brutalidade, palavrão. Só que para o cristão a cobrança é maior. Mas todos têm um dever de dar um bom testemunho. Só que para o cristão a cobrança é um pouco mais alta. Mas ninguém está mais baixo nem mais alto de compromisso com um bom testemunho que a gente tem que dar. Então, se você não é cristão, tem que honrar sua esposa. Se você não é evangélico nem católico, você tem que comprar e pagar. Exatamente, é verdade. Então, o povo cobra da gente de uma forma diferenciada. Então, o povo cobra muito de um coach, muitas vezes. Sim. Então, você que é coach e às vezes não tem a vida financeira ou não tem um resultado em si que você garante para os outros, né? Então, existe essa deficiência, que isso é normal, né? Uhum. Eu lembro do irmão Reagan, que ele pregava sobre prosperidade com um sapato furado. Ele acreditava que Deus podia suprir a necessidade dele. E quando eu olhava para o sapato dele, embaixo estava furado. Mas ele acreditava. A realidade dele era uma, mas o que estava por dentro era outra. E a realidade dele interior trouxe à existência uma prosperidade externa, né? Convicção. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. Isso aí que ele teve, Maurício, nada mais, nada menos que foi com uma visão positiva de futuro. Top. Se você olhar lá, eu não sei se é Abacuque 1 ou 2 na Bíblia, que Abacuque estava ali e falou: Senhor, eu não sei. Ele, ó, vai lá, escreve o que você quer numa tabinha e coloca no alto para que todo mundo, quando passar, veja a sua visão positiva de futuro. Esse irmão que você está falando aí, que tá pregando, isso é o que o coach prega. Se você... Tá em Provérbios, assim como tu pensas, tu falas, assim tu és. Boa. Então, ele estava fazendo o quê? Tendo uma visão positiva de futuro. E às vezes, eu vou te falar, não é nem sobre a questão financeira. Porque às vezes a pessoa olha e pensa que você tem que estar se mostrando ou estar se... Enfim, eu não entendi muito bem esse questionamento, mas o que eu vou te dizer é o seguinte: a pessoa tem que olhar para a vida da pessoa. Perfeito. Olhar se ela tem resultado como pessoa, de verdade. Perfeito. Se ela vive o que ela fala. Mas muitas vezes as pessoas, não é nem por maldade, ela ainda não está num patamar que ela crê, que ela conhece, e a cobrança é muito grande ainda. Então, aqui a minha palavra é sobre compaixão, misericórdia. Existem coaches que estão lutando ali. Sim. Mas ele na veia dele ainda é bruto. Sim. Na veia dele ainda é rebelde. Sim. Tem alguns costumes, né? Então, a cobrança do mundo sobre nós, tanto cristão, tanto coach, né? É muito grande. Nós temos o dever de dar um bom testemunho. Agora, fala um pouco sobre isso. Ministra um pouco sobre um coach hoje que desestimulou todos ao redor dele ou dela de crer naquilo que ela fala. Fala um pouco sobre isso. Eu não quero falar assim de uma pessoa específica, mas a gente tem muitos exemplos aí de pessoas que às vezes até assim... Coach é ser humano. Yes, Maurício. perfeito. E assim, eu vou falar de quem eu modelo, porque eu não deixei de modelar por conta disso. O Paulo Vieira mesmo fez uma declaração
quando teve aquela luta, eu não sei se você lembra, do Popó com o É, com o Anderson Silva. Whindersson Acho que Nunes. é Anderson. O Não, Whindersson não. Nunes. Não. Com aquele cara que era do BBB. Ele lutou com Isso, Bambam. o Bambam e o Popó. É porque é bem parecido o nome dele. Bambam Sim. e o Popó. Uhum. O Paulo Vieira, quando foi fazer um elogio, ele elogiou o Popó, porque ele viu o quê? É impossível alguém treinar em 1 ano, que seja, ou 6 meses, e ter a performance de um cara que treinou até se postar que é um pugilista profissional de não sei quantos anos, igual o Popó. Uhum. Ele pode ter a técnica que for, mas quando ele pensar em fazer alguma coisa, o Popó já sabe o movimento que ele vai fazer, porque quantas lutas o Popó teve? Isso. E aí o Paulo Vieira olhou com essa ótica a Top. situação. E ele não errou olhar com Uhum. essa ótica, não. A ótica foi boa. Mas o que acontece? Ele não viu o verdadeiro interesse do Bambam naquilo ali. Uhum. Porque o Bambam deu um show de marketing digital. Ele Foi. fez muito dinheiro. Foi. E aí não ficou legal por quê? Porque foi meio que um menosprezo. Uhum. Eu entendi o que o Paulo fez. Mas faltou talvez alguém ali por trás para dizer, olha, tudo tá certo, o que você tá falando é verdade, mas o Bambam teve mérito nessa situação. E ali não falou. Então aquilo foi um erro. Isso, na minha concepção, foi um erro. Talvez até... Não, mas inclusive o Paulo depois postou um pedido de desculpa e eu não vi mais ninguém comentar nada. Nem o Popó, nem ninguém falou nada. Mas coach erra, Maurício. Coach é ser humano. Yes, é igual perfeito. todo mundo. Então, Isso mesmo. as pessoas têm que entender que é um ser humano que está ali por trás, que está tentando fazer o seu melhor a cada dia. Amém, amém. Quando eu colocar a mão aqui, fica tranquilo. Dê o seu espaço e terminar na boa, tá bom? Não precisa ter pressa, não. Eu vou estender que a hora que você termina e eu mudo aqui a marchinha. Não tô te apertando, tá bom? Só colocar a mão aqui, dê conclusão ao seu raciocínio. Cara, uma das coisas que eu vejo que... Esse assunto, né, de cobrança. Que passo bonito a pessoa dar um passo, ter a iniciativa de procurar um coach. Reconhecendo, né? É como um carro que tá com pneu baixo, você leva para uma oficina para calibrar. Uma simples calibragem de um pneu faz com que o carro venha economizar combustível, né? E chegue mais rápido ao objetivo. Então, às vezes, um carro vai para uma oficina com o propósito de trazer ajustes. Uhum. Então, hoje o coach... Deixa eu falar um pouco da palavra, né? Sim. Eu gosto muito de ver pessoas que não estão onde queriam, mas não estão onde estavam. Está no caminho, né? E a mãe da aprendizagem é a repetição. A perseverança vai trazer o resultado. Então, o cristão, muitas vezes, ele tem tanta vontade, né, de crescer, e a esperança que nós temos de ver nele a manifestação do que ele precisa é na perseverança, né? Uhum. E eu creio que mesmo assim é um coach. Me fala um pouco, como um coach pode ajudar alguém que tem essa dificuldade? Eu desejo crescer. Eu reconheço que eu preciso melhorar. Qual é o propósito de um coach na vida de um ser humano? Olha só, quando você estava me falando e eu estava ali falando sobre o livro, esse coach te tirar você do estado atual e te levar para o estado desejado é o coach normal que a gente diz de mercado. Uhum. Eu sou formado pela Febracis, a empresa do Paulo Vieira. Uhum. O Paulo Vieira criou o coach integral sistêmico. Nós não tiramos só você de um lado e levamos para o outro, para o objetivo que você quer. Ah, eu quero ganhar muito. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero aumentar as minhas lojas, eu quero abrir franquia. O coach integral sistêmico não faz só isso. Ele pega todas as áreas da sua vida porque é possível. A nossa vida, pela visão da Febracis, visão Paulo Vieira, é dividida em 11 áreas. E a primeira dela, Maurício, é a espiritualidade, que é a área que a gente fala de Deus. Uhum. Ótimo. E ali tem as outras 11 áreas. O que um coach pode te ajudar? O ser humano normal, Maurício, do 0 aos 12 anos, é o período que está formando ali as crenças de vida que ele tem. Uhum. Que são 3 crenças. Crença de identidade, Uhum. crença de capacidade e de merecimento. Então, às vezes, o ser humano chega num determinado ponto de idade da sua vida que ele não consegue ali, por exemplo, desenvolver alguma coisa. Que ele se trava. E aí, às vezes, ele não sabe e um coach faz o quê? O coach, através de perguntas, de uma anamnese, de ferramentas, de exercício, de coisa comprovada, vai lá atrás e descobre o que aconteceu com aquela criança, do 0 aos 12 anos, que de verdade está atrapalhando ele ver o que ele vive hoje. E aí, com ferramentas comprovadas, Maurício, Top. vai lá e refaz essa crença, reprograma essa crença. Muito bom. E ali acaba com aquilo que está trabalhando a pessoa e a pessoa volta. Às vezes, assim, eu não posso divulgar isso, mas eu tenho fotos de coaches meu, que são as pessoas que estão no processo comigo, da primeira sessão para a terceira, você já viu uma diferença
enorme. Da primeira sessão para a quinta ou sexta é outra pessoa, não é mais com quem você está falando. Então, é um nível de mudança na vida da pessoa que é algo assim extraordinário. Eu costumo dizer o seguinte: coach de verdade é algo de Deus. Até porque coach nada mais é do que você extrair. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, esse cara vai me aconselhar. E aí às vezes olha para a vida do cidadão. E coach não é conselheiro. Se alguém falar para você que é coach e está te dando conselho, me desculpe, mas ele não é coach. Coach faz você pensar através de perguntas inteligentes. E assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você conhece, o maior líder da história da humanidade? Eu sei que aqui o meu lado é de responder, mas eu quero que você me responda essa pergunta. Quem que é o maior líder da humanidade, que era a pessoa que você conhece até hoje, que mais sabe fazer pergunta? Jesus. Então, na minha concepção, essa tarefa de fazer as pessoas tomarem consciência através de perguntas, o coach para mim nasceu foi lá em Jesus. Que às vezes as pessoas vinham querendo julgar e acabar, naquele caso, por exemplo, da viúva, que ele estava lá agachado, desenhando com o dedo. Ele levantou e fez uma pergunta que fez todo mundo sair de perto. Aquela pergunta dele fez todo mundo tomar consciência dos pecados que tinham, que estavam ali à sua volta. E o coach, nada mais do que isso, faz uma pergunta inteligente que faz você tomar ciência do que você está fazendo com a sua vida, a par do que você quer de verdade viver. Top demais, top demais. Tem muita coisa boa. Eu tenho uma admiração muito boa pelo Paulo Vieira, pela esposa dele, e tenho visto frutos em algumas pessoas. Você é um dos que eu tenho visto uma boa confiança, né, no que está fazendo. Eu vi esse último um ano e pouco que eu te vejo como coach, um desenvolvimento em você. Me Amém. fala um pouco sobre autoconfiança. Olha só, autoconfiança, para mim, tá ligado diretamente à autorresponsabilidade. Às vezes a gente não dá certo em algumas áreas da vida, ou às vezes você fica patinando, porque a gente fica querendo achar culpado pelas coisas da nossa vida. Uhum, Quando, na verdade, a culpa de verdade é minha. Se o seu casamento não tá bom, a culpa é sua. Você que não recrutou direito. uhum. Se realmente se a pessoa que não for legal. Muito Ah, bom isso eu, aí. eu não tô ganhando dinheiro tanto que eu merecia. Desculpa, mas você tá nos Estados Unidos, você tem que estar com dificuldade para pagar, por exemplo, um aluguel. A culpa é sua. É. A culpa é sua. Não adianta você querer colocar a culpa em aplicativo, em casa. Todo Ou... fracassado, ele é perito, né, em justificativa, né? Exatamente. E eu não vou dizer nem fracassado. Às vezes a pessoa até tem um nível de vida bom, mas é tão acostumada, Maurício, a reclamar, a não trazer aquilo para si, porque quando você assume a responsabilidade do que você Uhum. está vivendo, Maurício, você é confiante. É. E às vezes isso aí também, Maurício, a questão da autoconfiança que às vezes as pessoas não têm, tá ligado à crença de identidade. Eu posso fazer uma outra pergunta aqui para você agora? Pode. Quem é Maurício Nunes? Fala para mim. Sem planejar nem nada. Eu quero ver o que vai sair agora. Vou falar com ousadia. Filho de Deus, nasceu para reinar, ousado, corajoso. Falar a frase que eu escutei da minha esposa ali agora, ela estava... Filho de Deus, nasceu para reinar, um coração com disponibilidade para servir. Estava minha esposa ali agora fazendo essa tábua de frios, e ela sozinha falando: Pai, eis-me aqui, eu só quero te servir, Pai. Ela nunca fez essa tábua de frios, e ela falou uma frase que eu fiquei encantado. Ela falou: Pai, é para você, eu sempre quero dar um sim para você. E eu vou repetir o que eu ouvi da boca dela. Quem é Maurício? Alguém que quer sempre dar um sim para Deus. Ele é Amém. digno do meu sim para tudo que ele quiser. Com essa resposta, Maurício, eu posso te garantir que se tem uma crença que você não tem é de identidade. Você sabe quem você é de verdade. E se você parar para pensar, as pessoas que a gente atende, as pessoas que às vezes estão num processo de coach ou que estão sendo mentoradas, não sabem simplesmente responder quem é. Estão perdidas É. quando você faz uma pergunta dessa. Uhum. Muitas vezes, sabe o que a pessoa responde? O que ela faz. Ah, eu sou drive. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou um empresário. Ah, no Brasil eu tenho isso. Você falou só coisas que você é. Você Uhum. respondeu de verdade quem é o Maurício Nunes. Uhum. Porque assim como tu pensas, mesmo que às vezes você respondeu com tu age, tu és. Tá em Amém, amém. Provérbios. Muito bom. Foi Salomão que escreveu isso. Então, eu perguntei de verdade quem você é. E muitas das vezes as pessoas falam o que faz. Às vezes fala, ah, eu tenho uma loja, eu tenho... E aí, quando faz isso, a pessoa tá falando o quê? É o que ela tem, ao invés de o que ela é. Quando você pega uma pessoa, o coach pega uma pessoa que ele investe nela, ele vê que ela está estudando,
que ela ouve e você não vê progresso nela? Qual é a sua saída como coach? Nesse caso, Maurício, eu vou te ser bem tranquilo para responder. A pessoa não está fazendo o processo. Se ela estiver num processo de coach e ela realmente não estiver tendo resultado, ela não está fazendo os exercícios. Não é praticante. Porque um processo de coach, o coach mesmo, a pessoa que vai ali ministrar com você, fazer as ferramentas, os exercícios, extrair o seu melhor, trazer uma versão diferente da versão atual que a pessoa chega num processo, a parte dele é 30%. 70% é da pessoa. Perfeito. Porque se a pessoa não quiser... isso é simples, Maurício. Essa pergunta só é muito simples. Você só ajuda quem quer ser ajudado. Yes. A pessoa pode entrar num processo de coach, mas se ela entrar para falar que não vou fazer o que tem que ser feito, não adianta, não faça. Não vai perder o seu tempo, não vai perder o seu dinheiro com isso. E aquelas pessoas que ouve, não põe em prática, não tem resultado, ainda coloca a culpa em quem está ministrando na vida dela. Isso acontece. Isso é inevitável. Mas o que a gente tem? Eu tenho a minha crença de identidade fortalecida. Top. Eu sei o que eu sou e o que um coach faz. Uhum. Porque antes de ser coach, você tem que viver um processo de coach. Se você não viver um processo para você saber o resultado que isso dá, como que você vai se vender? Como que você vai olhar na pessoa e falar assim, não? Como você vai prometer o que você vai entregar para ela? Porque se você não prometer, como é que ela vai falar do que, vai acreditar no quê? Do que não está vendo? Ela tem que acreditar em alguma coisa. Como ela não está vendo o resultado ainda, você tem que falar. E ali você promete o que você vai entregar. O que mais as pessoas procuram hoje no coach? As pessoas, na verdade, elas querem alguém para se aconselhar. Sim. Porque às vezes elas nem sabem o que é coach. E elas nem sabem as crenças que têm. E ali, quando a gente começa a falar dessas crenças, na anamnese mesmo, explicar e mostrar, ó, isso aqui acontece por isso. Tem muita gente, Maurício, que tem uma coisa chamada vício emocional. E isso acaba com as pessoas. Quer um exemplo de vício emocional? Fala. Às vezes, o seu pai, a vida toda, ele não conseguiu juntar dinheiro. E aí hoje você não junta dinheiro por isso. Às vezes, você viu, por exemplo, tem pessoas assim, tá, que eu atendo. Às vezes você viu o seu pai e sua mãe brigar o tempo inteiro e o seu pai ser violento com a sua mãe. E aí você viu tanto isso naquela idade onde entrou na sua cabeça que fica no seu subconsciente. Que aí quando você cresce, você vai começar a ter os seus próprios relacionamentos, você só vai atrás de pessoas que repetem o padrão que seu pai fazia com sua mãe. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Isso chama-se vício emocional. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. E aí, numa anamnese, quando você explica isso pra pessoa, aí ela vê que ela foi lá por uma coisa, mas que, na verdade, o problema que tá a vida dela não é pelo que ela pensa, é pelo que a gente descobre ali numa conversa. E ali você começa a mostrar para ela as soluções. E aí, numa dessa, é mais tranquilo de você conseguir converter esse cliente. Existem umas coisas que eu vou trazer do cristianismo para fazer essa pergunta. Existem pessoas que muitas vezes têm uma facilidade de buscar Deus quando está difícil. Né? Sim. Crise, e ele corre para Deus. A motivação, Deus sabe. Se é pelo... Eu falei hoje para alguém que primeiro se busque a Deus e a sua palavra, e tudo que você precisa vos será acrescentado. Pessoas querem um acréscimo. Pessoas querem o acréscimo, mas esquecem da sequência. Primeiro se busca a Deus. E eu vejo pessoas que quando de Deus ela tem uma resposta, né, uma retribuição, uma recompensa, ou o resultado que ela estava esperando, a primeira coisa que ela faz é deixar a Deus. Sim. Então existem pessoas que têm uma pegada forte de buscar de verdade, baseado numa pressão. Quando a pressão se acaba, ela para de buscar. Fala um pouco sobre isso no coach. Na verdade, Maurício, isso é em tudo. Às vezes a pessoa só quer o resultado. Ela não quer viver a jornada e nem o processo. Eita, muito bom. Porque a palavra de Deus diz, né? Pega a sua cruz e me segue. E também a palavra de Deus fala, na terra, aqui, nessa vida, você vai ter aflições. Isso, mas tem de bom ânimo para passar essas aflições. muito bom. Tem alegria para passar essas aflições. Então a gente sabe que tem que viver assim. E se está na Bíblia e a gente não vive nesse formato, é porque é desobediência, é falta de entendimento e de verdade saber que se Deus está falando, eu tenho que acreditar e confiar. Para o inconstante, o que é que você fala hoje? O cara Uma é pessoa que talvez esse não inconstante. tenha... Ele está aqui, eu quero buscar
no coach, ok? Eu quero buscar um conhecimento, um desenvolvimento, um resultado, mas ele é inconstante. Qual a bronca que você daria para ele? No caso, você diz mais um procrastinador ou uma pessoa que Perfe- vai e volta, que Perfeito, começa e não termina? perfeito, isso mesmo. Ok. Inconstante. Olha só, a procrastinação está ligada à crença. A crença, muitas vezes, de capacidade ou de merecimento. Então, ele vai até certo ponto. Quando ele vê que vai conseguir, ele se auto-sabota Olha, e volta para trás. boa. E isso é em quase tudo. Às vezes, isso acontece dentro da igreja, O tá? quê? A pessoa... Eu falo com propriedade. O que eu mais vejo aqui em São Francisco, não posso generalizar nunca, é injusto você colocar todo mundo dentro de um saco, né? Uhum, Mas é triste para nós, como líder, uhum, ver pessoas que buscam. Por exemplo, acontece muito isso aqui. Chega do Brasil super grato porque passou pela fronteira. E tanto choro de gratidão. Quando passa 2 semanas que começa a pegar em dinheiro no dólar, aquela pessoa desaparece. E eu, como ser humano, como líder, como pai espiritual, como amigo, fico triste. Eu digo, meu Deus, era só isso que ela queria? Atravessar a fronteira? E aí, por motivo de estar agora com sua conta, tá rodando, tá ganhando seu dinheiro, o ajudador já fica no escanteio. sim. Eu, como ser humano, eu sinto isso. Eu digo, meu pai. E eu sei que Deus tem sentimento. Sim. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Volta um pouco sobre esse assunto. Acrescenta um pouco sobre o inconstante. Olha, Maurício, quem costuma iniciar um projeto de vida, quer que seja ele qual for, com Deus, na igreja, ou na família, ou de trabalho, e não termina, realmente tem alguma crença lá atrás que faz ela fazer isso. É algo, às vezes a gente fica assim, olhando de verdade com compaixão. A Uhum. pessoa às vezes nem quer fazer Compaixão, isso. compaixão. As pessoas às vezes nem quer fazer isso. Uhum, Só que é como você disse, ela chegou aqui, uhum, pegou uma continha, começou a trabalhar. uhum, Nunca viu dinheiro na vida. Lá no Brasil não conseguia comprar Burger King, McDonald's, e uhum. aqui, com $5, ela vai lá e faz um lanche completo. Que no Brasil às vezes é R$ 50. Então isso, ela fica o quê? Vislumbrada. E aí o dinheiro mexe na cabeça dela e tira Mexe. ela do lugar. Às vezes, quando a gente entende um pouco sobre o perfil comportamental das pessoas, quando você começa a estudar, eu tinha esse mesmo sentimento que você. Essa Uhum. tristeza, Tristeza. essa angústia de verdade É. de não conseguir entender. Inconformado, inconformado. Exatamente, esse é o sentimento. Inconformado com essa situação. Mas, na verdade, quando eu começo a entender o perfil das pessoas, eu vejo que às vezes ela faz isso sem querer. Uhum. Ela não faz porque ela quer. Mas não deixa de ter consequência, né, cara? Sim, não, aí, isso aí não tem como. O meu exemplo é como se fosse plantar um pé de manga, né? Você coloca a semente lá e ele vai começar a crescer. E quando vem a primeira manga, né, você já deixa pra lá, para de cuidar. E às vezes dá no máximo 2, 3 manguinhas, 10 mangas, e você para de cultivar aquela árvore. Eu já vi um pé de manga conseguir encher uma caçamba de manga. Caçamba é grande. Sim, Eu já vi alguém botar debaixo de um pé de manga uma caçamba e encheu toda ela e levou para uma favela para doar para os pobres. Mas um dia ela deu a primeira manga, a segunda manga, e tem pessoas que estavam para ter essa grande colheita. E o processo, né, o segredo é a constância. E exatamente. quando dá 2 resultados pequenininhos, o abençoador que trouxe ele até aqui tinha muito mais para dar, né? A Bíblia fala, primeiro me busca, e o que você precisa eu vou acrescentar. Parou a busca, não pode esperar acréscimo. Sim, com Você certeza. neutralizou. Então, um pé de manga que daria uma caçamba no futuro, uma grande colheita, por motivo de um comportamento de ingratidão, de dormência. Eu vou falar uma coisa que eu vejo muito. Alguns chegam com tanta gratidão por ter conseguido chegar na América, que eu digo assim, meu Deus do céu, o cabo é crente mesmo, velho. Ele expressa tanta gratidão, é choro, se prostra diante do Senhor. Cara, poucos meses depois, até as músicas que ele ouve, você percebe que entristece ao abençoador. Eu digo, Jesus, É verdade. tão pouco tirou ele daquele processo, né? Existe uma grande colheita. E não é nem Deus o culpado dele não colher. É falta de cumprir princípio, né, Maurício? Porque a gente sabe aí, uma das coisas que muitas pessoas às vezes nos questionam assim. Porque às vezes a pessoa ela imagina o seguinte, não, por exemplo, ele dá um exemplo de alguém famoso Uhum, que não é crente, que não é cristão e que não quer nem saber de Deus, nunca nem abriu a boca para falar um amém uhum, na vida. uhum. Por que essa pessoa é rica?
mas ela cumpre algum princípio bíblico para ela ter dinheiro. Perfeito princípio. E aí o que acontece? É essa pessoa que chega aqui e que talvez procura você ou procura algum ajudador que vai ajudar ela, Uhum. e com pouco prazo ela vai ali, semeia 1 mês, 2, deu tudo certo, começou a ganhar dinheiro, ela some. Some da igreja, some das pessoas, começa a de verdade revelar quem ela é. Porque Uhum. ela chegou aqui, se transformou em alguém para ser ajudada. E aí, com o tempo, ela vai. Porque a gente não consegue fingir, Maurício. Não consegue Você nada. consegue se treinar até se tornar. Como é que você treina até se tornar? Todos nós, eu, você, todo mundo que você conhecer, tem uma versão boa e uma ruim. Uhum. Quer um exemplo disso? Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você falou assim: nossa, por que eu fiz isso? É Todo mundo já fez essa pergunta. comum isso aí. E quando a gente faz essa pergunta, qual que é a versão que estava dentro da gente nessa hora? A pior delas. O que nós precisamos fazer, esse treinar até se tornar, é estar sempre com a melhor versão vestida. É Perfeito. estar sempre na nossa melhor versão para extrair o quê? O melhor de mim e o melhor do meu próximo. É isso que Jesus mostrou e quer que a gente faça. Eu como... Vou falar barbeiro, né? Eu corto cabelo. Masculino a gente chama barbeiro. E o melhor, né? Não, o melhor. Não fala isso, não. O barbeiro... É o meu sentimento. Tá Me bom, deixa tá falar bom. o meu sentimento. Tá bom. E eu escuto muito o cliente, né, cara? Eu escuto muito clientes. Eu tenho um privilégio de estar ali ouvindo. É muito rico para mim. Aí você tem, às vezes, 14 momentos de escutar histórias, decepções, frustrações. Inclusive, acho que a nossa amizade nasceu nisso, né? Foi mesmo. Nossa amizade é muito boa, cara. Eu me sinto honrado por ter você como amigo. Eu E tanto também. tempo, né, cara? É. Uma linha, como fosse o gráfico, né? Sempre plana, sem problema, sem chateação, compreensivo. Às vezes eu não posso te atender e você simplesmente compreende. Eu digo, eu tava pensando sobre isso hoje. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. Sim. Existem pessoas, cara, quando você pensa nela, já vem tranquilidade. Que gostoso, cara. Você pensa numa pessoa e você faz Olha, assim, eu tô me ó. arrepiando de escutar você falar isso. Meu Deus. Existem pessoas que, quando você pensa nela, você fala assim, oh, aleluia, compreensiva, tranquila. Amém. Mas eu Senhor. pergunto a você, Eu nem sei se eu sou digno de não tudo fala isso. isso não, peraí, não venha eu responder por si não. Eu quero perguntar a você que está me ouvindo aqui agora. Quando alguém pensa em você, nela desperta atribulado, problemático, ingrato. E eu tava essa semana, cara, grato, prometo a você, quietinho ali, e pensando no povo que Deus tem colocado perto de mim. Ô, João Paulo, como é grande a maioria de um povo que eu penso com refrigério. Meu pastor Joselito falou assim pra mim, filho, como é que tá a igreja? Eu disse, tá bem, filho. Tá tendo problema? Eu disse, besteirinha, alguma que umas besteirinhas. Ele fez, quer que cresça agora? Eu disse, por que? Ele fez, se crescer agora, cresce os problemas. Né? Então quem tem sede de crescer, pode ser que ele dobre os desafios, né? E a gente não tem pressa, não. É uma pegada nossa, não tem pressa. Mas João Paulo, quando eu penso em cada membro nosso, nunca pode ser 100%. Sim. Mas, filho, que família linda essa Verbo da Vida de São Francisco. Não, deixa eu falar muito, senão eu me emociono. E eu fico feliz porque todas as vezes que você fala da Verbo da Vida de São Francisco, eu até me corrigi aqui, porque quando eu falo que é a sua igreja, você fala, não é minha. Amém, é do Senhor. E eu vejo paz no seu olhar, eu vejo carinho em falar daquela família, porque ali realmente é uma família. Eu sei que, assim, eu sei um pouco da história, sei como que funciona algumas coisas, as pessoas estão ali para servir, para doar, Que povo lindo. para fazer de verdade ali. Amo. Como você diz, é uma identidade, Verbo da Vida, né? É algo assim, uma essência, que não é um negócio que nasceu aqui dentro da sua casa. Já tem gerações e gerações, não sei quantas igrejas no Brasil e no mundo. 514. Isso, de verdade, é algo que me admira muito. Amém. E às amém, vezes amém. você não sei se esse é o seu pensamento, mas você já é grande. Você tem muitas pessoas que estão ali sobre a sua batuta, que Deus te deu para você pastorear. Deus Isso é algo assim maravilhoso. Deixa eu falar assim, é luxo, né? Sim. Mas voltando um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui essa pergunta muito boa. Quando as pessoas pensam em você, que pergunta? Ela fala assim, vixe, misericórdia. Ou ela fala assim, alguém essa semana perdeu a mãe. É uma gigante essa pessoa. Não vou falar o nome dela aqui agora. Uhum. Rapaz,
Deixa eu falar da minha esposa primeiro. Minha esposa perdeu o pai dela há poucos meses atrás. E o povo da igreja ficou impressionado. Minha esposa lá servindo, indo pra igreja quietinha, calada. E o povo preocupado com minha esposa. Ô, Gê, mesmo com teu pai tendo morrido essa semana, ontem, antes de ontem, você estava lá no culto e ela tá tudo bem. Eu não vi minha esposa reclamando, murmurando, quieta. E eu disse, que comportamento, que saúde emocional. E teve um dia que ela sentiu um pouco mais, sabe? Se quebrantou um pouco. E a saúde dela emocional. Porque tem gente que perde um gato, velho. Quase que ela morre junto. Sim. Ela perde um cachorro. Então, às vezes, a saúde emocional das pessoas, ela fala. Sim, com E essa certeza. pessoa que eu tô falando aqui agora, a mãe dela faleceu. E aí minha esposa falou, mas já mandou mensagem pra ela? E eu te mandei. Aí ligamos. Ela falou que eu estava ocupada, não atendi. Mas se eu não tivesse ligado, se eu não tivesse mandado mensagem, ela é uma pessoa que eu tenho convicção que não teria tribulação nenhuma na minha falta, no meu esquecimento, sabe? Então, quando as pessoas pensam em você, vixe Maria, fulana vai me matar, porque eu esqueci o aniversário dela. Um dia alguém falou pra mim isso. Eu esqueci o aniversário de alguém, ele fez um drama. Meu Deus do céu, o que foi? Esqueci o aniversário de fulano. Eu falei, tu tá assim porque tu esqueceu. Não, ele vai me matar, porque ele lembra sempre do meu. Eu falei, por favor, esqueça o meu. Eu prometo que eu não vou te atribular nunca. Ele fez, hã? Eu disse, que amizade é essa? Que não entendem a falta um do outro. Então, só para concluir essa minha pegada aqui. Quando alguém lembra da gente, lembra de um atribulado, de um compreensivo, de um incompreensivo, né? Ou alguém de paz. Olha, Maurício, se eu for falar da minha pessoa, quem me conhece há tempos atrás, às vezes, Eu vou falar de você com rapidez. Quando você me liga, que eu diga assim para você, posso hoje não? Você sempre passa paz. João Sim. Paulo é um dos que vai me compreender quando eu não posso atender ele. Na realidade, você é um dos que se eu não atender, eu digo para mim, ele sabe que eu não atendi porque eu não tô podendo. Esse meu não atender agora é não posso. Sim, com certeza. Mas o que eu ia te dizer era o seguinte: lembra do treine até se tornar? Sim, Eu tive que chegar nesse ponto, porque eu já fui incoerente, incompreensivo, prepotente, arrogante. Na minha idade, ali dos 17 aos 28 anos de idade, eu não tinha nenhuma característica minha dentro de mim do Espírito Santo. Eu tô aqui pela misericórdia de Deus, boa, única e boa, exclusivamente. Se não boa, fosse Deus, eu não teria chegado onde eu cheguei. top. Não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. E essa paz que você conhece, Maurício, foi Deus que colocou no Que meu assunto coração. bom, né, cara? Que Foi assunto bom. Deus que colocou isso em Glória a mim. Deus. Porque por mim sozinho, eu não tenho essa capacidade. Diga, eu dou trabalho, fala. Eu dou trabalho. É sério, eu sou uma pessoa difícil. Misericórdia. Só que a gente precisa fazer o quê? Treinar até se tornar. E ter, sabe o quê, Maurício? Essa frase é boa, cara. Treinar até se tornar, né? É ter Deus na frente da sua vida. Porque se você acordar cedo, falar primeiro, bom dia, Espírito Santo, o seu dia vai ser maravilhoso. Porque é Perfeito. impossível o dia de alguém dar alguma coisa errada se você tá com o Espírito Santo. É. Às vezes, posso contar uma coisa que aconteceu comigo? Pode. Tivemos que trocar de carro agora recentemente, pegamos um carro do ano, não vou nem dizer para não ficar... Tá dizer. Qual o carro? Peguei um Mitsubishi Outlander. Glória a Deus. E Rápido. eu fui... Não, normal, não é Uhum, hybrid. uhum. Assim, não faz sentido, não compensa. Era $20 mil mais caro para pegar uma hybrid para consumir combustível de quem talvez faz 100% aplicativo aí, ia gastar uns 7 anos. Então não faz sentido, a conta não fecha. Uhum. Mas bateram no carro. Só que a gente precisa entender uma coisa, Maurício. Tudo que acontece na sua vida, Uhum. 10% você não consegue mudar. Bateu, tá lá batido. Os Yes. outros 90%, sabe o que é? Hum. O significado que você dá para aquela coisa. É o significado que você coloca que vai fazer Potencializa. se o seu dia vai ser bom ou ruim, se depois daquilo você vai ser bom ou ruim. Você é administrador. Você quer que eu te dou um exemplo das pessoas que você falou? Uhum. A Genilma, por exemplo, é uma pessoa cristã, tá dentro da igreja. Sabe qual é o significado que ela deu para a morte do pai? Uhum. Meu pai foi pro céu. Yes. Promovido. Tá tudo certo. Essa outra pessoa, Tá que eu melhor que a não sei o gente. nome que você falou, Uhum. também tem essa plena convicção. E mesmo que ela não tenha, às vezes, a convicção e a certeza de saber onde é que ele tá, ela sabe que o tempo dela acabou e que não tem o que ela possa fazer. E que sabe quem que é o Consolador verdadeiro? O Espírito Santo. Perfeito.
Então, tudo depende do significado. Num caso desse aí de morte, sabe o que é o conselho que um coach dá? Um coach faz o seguinte, amigo, bota a data, vive o seu luto, porque qualquer acontecimento do mais alto nível que você possa imaginar que para você é ruim, ou do mais baixo que seja. Às vezes, fura um pneu do carro. Quer um significado bom quando fura um pneu do carro? Só fura pneu de quem tem carro. Perfeito. Se você não tivesse o carro, você ia ter que andar de trem, ou de ônibus, ou de bicicleta, ou a pé. Tá tudo Que certo. também é muito bom. Isso, sim. Até não tô fazendo referência à bicicleta, né? Mas Falou de bicicleta, tem que lembrar de mim. Exatamente. É só o significado que você precisa dar para aquilo não te causar um sentimento ruim, você não fazer de um simples fato algo que vai atrapalhar seu dia, que vai te abaixar, por exemplo, ali, você vai ficar deprimido, vai ficar chateado e não faz sentido isso. Muito bom, muito bom. Que conversa boa, hein, cara? Que conversa boa, que conversa boa. Na realidade, é que o bom aqui é a descontração, né? A tranquilidade. Mas, cara, parabéns, viu? Parabéns pela atitude. Eu quero falar mais uma vez sobre o Paulo Vieira, sobre a esposa dele. O nome dela é a esposa dele? Camila Vieira. Camila Vieira. Eu assisto muito ela. E que... Inclusive, Maurício, dia 29 tem a Conferência Plenitude, que vai funcionar online. Não tô aqui para fazer propaganda. É pra fazer mesmo, cara. Vai funcionar online, então você pode entrar no Instagram dela, comprar e assistir na sua casa. Tem algumas pessoas aqui, depois se você quiser buscar e se verificar, que tá colocando na igreja, paga um acesso na igreja, e eles não importam se você vai fazer isso, não tem que pedir autorização nem nada, e bota as mulheres, por exemplo, para assistir na igreja. Vai ser no outro sábado, no dia 29, se eu não me engano. Me fala um pouco sobre por que é tão grande a rejeição dos cristãos pelos coaches. Eu sei por quê. Eu sei que eu sou sarado sobre isso, sou saudável, sou bem resolvido. Na realidade, eu sei admirar o que é digno de ser reconhecido. Sou fã do Paulo Vieira, do que o método CIS gera. Eu vi em você um desenvolvimento muito bom. Na realidade, eu quero já fazer algumas coisas sobre isso. E tempo gasto aprendendo nunca vai ser tempo perdido, né, cara? Sim. Nunca, 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 nunca. Mas qual é esse tabu que os cristãos, quando eu falo assim, é coach, você mesmo falou quando você colocou no seu Instagram que você era coach, você perdeu um monte de seguidores. Sim, vários. Rapaz, explica um pouco sobre isso, defenda aí, faz teu nome, defende teu nome aí como coach. Olha só, até não, me perdoa te falar isso, eu não preciso fazer essa defesa. Eu aprendi isso com o coach. Boa. Porque, na verdade, do fundo do meu coração, quem me defende é Deus. E eu sou Boa. verdadeiro. A verdade também não precisa de defesa. Boa. Isso também eu aprendi na Bíblia. Mas o que eu acho, o que eu acredito que seja... Deixa eu falar sobre defesa. Eu tava num lugar esses dias, eu cortando cabelo, e alguém falou que ia fazer o coach. Era com você mesmo. E eu, calado, neutro, uau, que bom. Feliz, né? Porque você ia... Era mais alguém que ia pro teu evento. Alguém se levantou, metendo pau, falando mal. Eu fiquei brabo, velho. Fiquei brabo pela pessoa sua, que eu conheço, que só se mete em coisa boa. Pelos frutos que eu vejo do coach do Paulo Vieira, do método CIS. E eu fiquei brabo. E eu falei pra senhora, eu falei assim, a senhora pode falar que algo não presta se você não experimentou ainda? Aí ela fez, você já fez? Eu disse, não. Eu não tinha propriedade, né? Eu falei, mas escute só. É importante você falar sobre algo que não é bom quando você conhecer. Se alguém tá ali abraçando a ideia, é porque realmente ela viu frutos, né? E ela quer indicar para alguém o que ela recebeu. Então eu levantei-me ali brabo. Eu falei, não é bom você falar que algo não é bom sem você conhecer primeiro. Na verdade, você acabou de responder a pergunta que você me fez. As pessoas não conhecem. E às vezes, as que têm uma noçãozinha do que é e que vai acontecer, sabe o que elas fazem? Elas têm medo. Porque o ser humano tem crença da mudança. Tem gente, às vezes as pessoas falam que quer ficar rico, mas as pessoas têm medo de ficar rico. Nós somos doutrinados e treinados para ter medo de dinheiro. E é muita gente. Você quer um exemplo disso? Você vai ver uma notícia, por exemplo, no Jornal Nacional, lá no Brasil, na Globo. Recentemente teve uma que saiu que é mais ou menos assim. Jovem mata trabalhador da Uber numa Porsche Cayenne bêbado. A última coisa, que é a culpa de tudo que aconteceu, que era ele estar bêbado, que eles falaram. Porque, na verdade, eles deram ênfase o quê? Que um jovem rico
dirigindo uma Porsche, matou um trabalhador da Uber. Isso causa o quê? Sentimento de revolta em quem não tem opinião própria. Os ricos matam os outros dirigindo. Então a gente foi treinado e doutrinado para isso. E o coach gera uma mudança de vida. E um dos fortes pilares para uma mudança de vida melhor é você ter mais dinheiro. Você só é rico, Maurício, de verdade, quando você cresce e contribui. Porque se você só crescer, você não é rico de verdade. Você não está fazendo o que Deus pediu para você fazer aqui na Terra. Top, top, top. Muito bom. Estamos aqui com o João Paulo, meu amigo, Master Coach. Master Coach. E o que é coach e o que é Master Coach? A diferença é a quantidade de ferramenta e de sessão de um processo. Está explicado. Por ser Master... É um nível a mais. Exatamente, você tem mais experiência. Você é um faixa o quê? No que diz respeito a como fosse o jiu-jitsu. Faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Você é o que hoje? Olha, eu não saberia me denominar. Não, você sabe. Precisa, assim, eu acredito o seguinte, eu estou numa jornada de crescimento e uma ascensão muito boa na minha vida. Você vai ter que falar qual é a sua faixa. Eu quero que você fale. Qual que é? Mas me fala umas faixas aí mais pra cima. Pergunta pra mim como pastor hoje, né? Existe faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Eu tô com 2 anos de cristão, 2 anos de igreja aqui em São Francisco. Você tá com 1,5 de coach, não é isso mesmo? Tô 2 certo? anos. 2 anos, estamos iguais. E eu tenho 30 anos de cristão, ok? E hoje eu tô com uma igreja. Me pergunta qual é a minha faixa hoje como pastor aqui em São Francisco. Qual que é a sua faixa hoje como pastor aqui em São Francisco? Eu acho que eu tô numa faixa azul. Eu saí da branca agora pra azul. Entendi. Então eu devo estar na faixa azul também. Olha! Quando a gente se acha demais, a gente fecha as portas, né? A gente se fecha pra algo a mais. Sim. Então, essa semana eu ouvi alguém falar assim, cara, eu sou humilde. Eu falei, a primeira coisa que o cara que não é humilde a primeira coisa que alguém que não é humilde faz é falar que é humilde. Sim. Porque quem é humilde não precisa nem falar que é. Não. Eu posso falar você uma coisa, eu quero falar, eu sou orgulhoso. Você pode falar, não, você é humilde. Cara, quem se acha humilde é porque não é humilde ainda. Então, quem se acha grande, ou faixa preta ou marrom, é porque não é. É verdade. Então, tem muita gente que confunde o que é humildade, você sabe, né? Sim, o pastor da igreja Bethel, Velaton, acho que é Velaton o nome dele aí, não sei, Cris Velaton, ele fala que quando você reconhece que você não é algo, você já sobe um nível a mais. Sim, é verdade. Então, E a Bíblia diz isso, né? Quando a gente precisa nos diminuir para que Deus que habita em mim cresça. É para isso que funciona. Que ele cresça e eu diminua, né? Exatamente, que ele cresça e eu diminua. Perfeito, perfeito. Com a nossa pergunta anterior, sim. João Paulo, você vai ver, vai ter esses dias aí um evento muito legal que você me falou, que você está com algumas pessoas pelo Zoom. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o acesso que nós podemos ter ao seu material? Como podemos receber? Porque não existe mais distância, né? Sim. A internet não tem mais distância, né? Então você de casa você pode receber tudo que você tem hoje. Sim. E eu fiquei surpreso com tantas pessoas que estão te procurando esses dias. Parabéns, viu? Obrigado. Fico orgulhoso. Não vou nem falar o número, não. São muita gente. E passa de 10. Se alguém quiser ter com você conhecimento na tua área, receber de você informação, ser nutrido pelo que você tanto recebeu, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e, por favor, fala com o povo ali tete a tete. Bom, esse projeto é um projeto que de verdade eu ganhei de Deus. Quando você quer ensinar alguém, quando você vai ser mentor de alguém, você precisa ter vivido algo. E eu de verdade sei exatamente todos os prejuízos que eu tive por não saber me comunicar. A comunicação, ela te coloca em lugares que você jamais pensou em acessar. Se a gente for falar nesse ponto sobre comunicação, Maurício, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que, de verdade, as pessoas que mais souberam se comunicar foram as mais felizes. Então, tem muito exemplo sobre isso. E Deus me deu isso, me deu de presente essa mentoria. Porque eu pedi para Deus, em oração, eu falei, Senhor, eu preciso ter algo meu. Ótimo. Eu preciso ter um conteúdo da minha meu. autoria. Da minha autoria. Top. E ali o Espírito Santo foi falando comigo, me mostrando tudo me mostrando a minha jornada, que já estava escrito isso. Isso era para ser feito. E aí tudo aquilo que eu fiz, todos os prejuízos que eu tive, eu vim trazendo, escrevendo passo a passo e com base 100% na Bíblia. Se a gente for pegar rapidinho algum versículo, alguma história da Bíblia aqui, só para eu
Bazar. transcrever um pedacinho para você entender o quanto a comunicação nos dá um resultado bom. Por exemplo, a história de José do Egito, lá em Gênesis. José do Egito foi vendido como escravo pelos irmãos e ele ficou 13 anos ali, que muita gente diz sofrendo. Na verdade, ele estava num processo. Resumindo a história, pulando lá para o final, quando ele estava preso, lá na prisão do faraó, que eu não vou lembrar ali, acho que no Egito, né? Estava preso, José do Egito estava preso ali no faraó. 2 pessoas estavam com dificuldade para interpretar uns sonhos. E ele tinha esse dom, que foi dado pelo Espírito Santo. E ele ali interpretou o sonho delas e falou: olha, vocês trabalham lá com o faraó, fala para ele que eu estou preso injustamente, que eu quero sair. Uhum. E mostrou capacidade, interpretou o sonho direitinho e foi. Depois disso, passou 2 anos desse fato. 2 anos para frente, o faraó precisava interpretar uns sonhos. E aí que o copeiro, acho que o copeiro do Sim. faraó que estava lá, lembrou que José fazia isso. Ó, tem um cara lá na prisão que faz isso. Uhum. Então isso é o quê? Conexão certa. Você falar a coisa certa no Perfeito. ambiente certo. José foi chamado. E ali José falou exatamente o que o faraó precisava fazer. 7 anos de vaca gorda, você vai ter que trazer uma pessoa para administrar, e essa pessoa tem que construir celeiro, isso. Porque aí depois, essas outras 7 vacas são as magras. As vacas magras, você vai ter tudo abastecido para passar por isso aqui numa boa. Ele não só interpretou o sonho, como falou... Vendeu peixe. Vendeu o peixe e falou o que tinha que ser feito. Ele saiu da prisão Muito para bom. ser governador do Egito. Então, você tem noção do quanto a comunicação nos consegue entregar um resultado diferente? Top. E te digo mais. Isso é até conteúdo da mentoria, que começa amanhã. Uhum. Quem tem de verdade, Maurício, sabe qual que é o princípio para você de verdade ter uma comunicação que te dá todos os resultados? Lá no fundo, assim mesmo, de verdade, é você ter, Maurício, você ter o perdão como estilo de vida. Só você olhar para a Bíblia. José, depois veio os irmãos que tinham vendido ele como escravo, Uhum. e ele poderia ali ter ficado chateado, com raiva, e ele foi e fez o quê? Ele deu o melhor lugar do Egito para a família dele viver. Que é um outro exemplo de perdão na Bíblia com um resultado extraordinário. Davi, quando Samuel estava lutando ali contra ele naquelas coisas, ele teve várias oportunidades para acabar com a vida de Samuel. Só que Davi, além de ter o perdão como estilo de vida, ele tinha um temor ao Senhor. Então ele não fez nada contra a vida de uma pessoa que é ungida, que naquela época os reis eram ungidos por Deus, eram ungidos por Deus ali, por um profeta que vinha falar: você vai ser rei, você vai estar aqui nessa terra. Então ele fez. E outra, você vê como Davi também tinha o perdão como estilo de vida na história de Davi, Abigail e Nabal. Nabal negou a comida para o servo deles, e aí Abigail desceu e pediu perdão. E ali Davi foi compassivo e falou: não, tá tudo bem. E voltou com os 400 homens para o acampamento e não subiu para matar Nabal. Depois, logo em seguida, Nabal perdeu a vida por causa do coração e das palavras que ele falou ali, de Davi, que já era um ungido de Deus. Davi, nessa época, não era rei ainda, mas já tinha derrotado gigante, então era muito conhecido. E Nabal teve uma palavra muito dura a respeito dele. Então, a palavra dura, além de aplacar o furor das pessoas, ela te coloca numa situação de morte. Ele tá pregando aqui, você viu que já entrou para a palavra de Deus? A boca falou que tá cheio o coração. Não tem pra onde correr. E ele é um homem de Deus. Graças a Deus que eu tenho visto muita coisa boa nesse cabra, mas eu quero agora que ele seja específico. Olha para essa câmera e fala pro povo sobre sua mentoria, que vai começar essa semana. Quem quiser fazer parte, o que é que tem que fazer? Essa turma, Maurício, tá lotada, porque eu entreguei de verdade um pacote ali fechado para essa turma que eu preciso me dedicar para fazer. Uau! Então é a turma inaugural, a primeira turma. Essa realmente eu não consigo liberar para mais ninguém entrar. Mas com certeza, nós vamos criar uma nova... nós vamos criar uma nova turma assim que essa terminar, e aí a gente vai divulgar mais amplamente e vamos com certeza convidar todo mundo para estar presente. Mas é de verdade, a mentoria chama-se Comunicação de Resultado. Para você que quer mudar os resultados da sua vida, assim, com certeza você precisa mudar a comunicação, como você lida e vê as coisas. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tome sua água, já tomo minha água também. Deus é fiel. João Paulo,
Fala. Você viu como a mentoria é de Deus mesmo. Foi É, Deus que me entregou. Você acha que eu ia saber dessas histórias, dessas coisas? top, top, top. Na realidade, em Lucas 12, 11 a 12, fala assim: não se preocupeis com o que você vai falar diante de magistrados e autoridades. Não se preocupeis, porque eu, o Espírito Santo, vos lembrarei como convém se expressar. Isso aí é coisa do Espírito Santo, cara. Amém. Tá Eu dentro, tomo posse. Amém. tá dentro. Amém. E quando você reconhece ele em seus caminhos, aí fica melhor ainda. Porque você podia Foi falar ele que assim, ó, me deu isso. Eu não tenho capacidade nenhuma você de. podia falar, sou eu. E eu ia corrigir agora, rapidinho, e dizer, para, velho. Uma vez, olha que história linda, eu tava de moto, na minha frente alguém deu um freio bem grande no carro, numa caminhonete, aquela caminhonete com aquela grade, carroceria de madeira, Uhum. e se eu batesse ali, eu ia me machucar todo. Quando ele freou, eu travei a roda traseira e fiz assim, ó, pro lado. Se eu continuasse com o pé no freio, eu continuaria virando e cairia pro lado. Uhum. E eu soltei o pé no freio, a moto voltou pra cá umas 3 vezes. Freava, voltava. Cara, que habilidade. Olha só. Destreza. Calma, deixa eu falar de mim, deixa eu falar do meu jeito. Eu disse, cara, que habilidade. Quase que eu caí por um motivo. E eu sempre fui habilidoso de moto. Andei muito de bicicleta, muito de moto. Mas ali eu fiz uma coisa que eu fiquei surpreso. O asfalto molhado. E aí terminei deixando a moto reta e parei a moto. E eu olhei para alguém que estava no banco traseiro. Eu falei assim, eita, que habilidade, hein? E alguém falou assim, foi você não. Foi Deus. Uau. Ali foi uma surra, cara. Uau. Nunca mais, João Paulo. Uau. Nunca mais em situações como aquela eu consigo falar. Não consigo falar mais. Eu reconheço. E a Bíblia fala, reconhece o Senhor em todos, todos, Todos. os seus caminhos, em todas as situações. Amém. Reconhece. E ele endireitará as suas veredas. Eu fui corrigido, mas só foi uma vez. Nunca mais eu consigo achar. Não sou eu. Eu Todo não dom me lembro. perfeito, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Então aquela Exatamente. habilidade, pá, veio dele. Só que eu ia achar que era eu. Aí ele dizer, sabe nada, inocente. Então você e agorinha, né? Então reconhecendo, não sou eu, é o Senhor. Aí vem Lucas se confirmando, né? Não se preocupeis, porque eu, o Espírito Santo, vos lembrarei como convém se expressar. O que ele trouxe à sua memória é puramente obra dele. Com certeza. Eu tenho certeza que também eu devo ter acontecido algo semelhante a isso. Eu não vou me lembrar agora porque eu não recordo, Uhum. mas com certeza em algum momento eu fui me vangloriar de alguma coisa, a pessoa falou assim: "Ei, Hum, desce daí, querido, vem baixa a cá. Não bola. é você. É Deus é que te colocou aí para fazer isso. É Deus é que tá soprando isso aí no seu coração." E aí na hora que a pessoa às vezes fala isso, você Hum. até recebe ali um arrepio do Espírito Santo, algo que Sim, confirma o que ela tá sim, falando, você sim. fala: "Meu Deus, como eu fui tão ingrato de achar Hum. que era eu, essa pobre pessoa." É. Meu pastor Joselito, lá de Brasília, ele fala umas coisas que eu acho interessante. Essa frase eu aprendi com ele, eu repito isso direto. Alguém fala, moço, como é que tá aí em São Francisco, a igreja? Eu só digo isso. Só, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, cara. Vim pra Com cá certeza. com um propósito totalmente diferente, né? Uhum. E no caminho nasceu a igreja. O que é que eu fiz? Uma nota por dentro. Que agora o assunto não é esse. E algo está acontecendo tão glorioso, com tanta paz, com tanta alegria. E quando o povo pergunta, como é que tá aí, cara? Eu saio da frente. Eu digo, só pode ser Deus. Que maravilha. Reconhecer de verdade Deus É, como nosso Senhor e nosso Salvador é algo que faz de verdade o nome dele crescer, que é que o que a bom, né? gente quer, Que bom nesse momento. e ali nos coloca no nosso lugar, né, como É, cristão, porque quanto menor nós formos, maior a gente vai ser no reino dos céus. que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Amém. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele Amém. cresça e eu diminua. Amém. Meu Deus, Amém. Que maravilha. Nossa, muito que bom. momento, Maurício. Rapaz, que Eu bom. tô de verdade aqui. Posso falar? Pode? Ele tá soprando. Amém, Senhor. Amém. Amém. Com Aleluia, aleluia. certeza. Eu estava pensando sobre isso, né? De reconhecimento. Como é fácil você achar que é você. E a Bíblia fala, eu vou repetir com um propósito, para fixar. A mãe da aprendizagem é a repetição. Todo dom perfeito, toda boa dádiva. Para fixar, né?
todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Sim. E aí ele fala, me reconhece em todos os teus caminhos, e eu aplanarei. Quer deixar a vida fácil? Reconhece que é ele. É verdade, com certeza, com certeza. Quer tranquilizar, quer descansar de verdade, às vezes a gente fica assim, preocupado, né? Cristão preocupa com muita coisa. É. Cristão às vezes preocupa com dinheiro, como que eu vou fazer? E eu até, acho que eu comentei com você aqui quando estava chegando, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu tive muita dificuldade, foi um desafio para mim devolver o dízimo de forma correta, sabe, Uhum, Maurício? uhum. Foi muito desafiador mesmo, porque a conta não ia fechar. Só que quando você devolve o dízimo, você está devolvendo para Deus. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou devolvendo para um padre ou para um pastor, para a igreja. Não gostei do jeito que aquela pessoa lhe administra. E veio muito a calhar o que eu aprendi sobre isso. Você não devolve para a pessoa só está ali em nome de Deus. E o que ela vai fazer é problema dela com Deus. Dali já está feito. A sua parte é devolver. E eu vou te falar, Maurício, depois que... Eu sempre fui dizimista, mas sabe aquele cara que fazia o que sentia no coração? E não é isso que a Bíblia diz. Uhum. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala em 10%. E aí, Maurício, os outros 90%, Deus multiplica de uma forma na vida do ser humano que você desacredita das coisas que você começa a fazer. Você não consegue entender, fala da onde que isso está acontecendo. E não é assim algo que demora, não, é em poucos tempos. Muito pouco tempo. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero prosperar, eu quero crescer na vida, eu quero poder ajudar outras pessoas. Mas a pessoa não é fiel no pouco. A pessoa não consegue devolver um dízimo de uma forma correta. E aí ela fala, mas por que eu não ganho dinheiro? Eu poderia ajudar. E aí é Deus até mostrando e, na verdade, protegendo a pessoa. Porque se Deus derramar uma bênção financeira grande na vida daquela pessoa, vai perder a alma dela. A pessoa não tem maturidade para lidar com o dinheiro. A pessoa não consegue administrar o dinheiro. Porque o pouco que ela tem, mal ela consegue comer, pagar aluguel e viver. Não é fiel com Deus nem 10% de devolver o que na verdade é de Deus para fazer a obra dele funcionar. É difícil para mim, como pastor, falar sobre dízimo, porque é muita gente contra. Existem pessoas que falam do dízimo, né? Mas vamos sair do dízimo, vamos falar sobre a vida prática, né? Sim, O aluguel não é de graça. exatamente. A energia não é de graça. Algo tem que ser tirado de algum lugar, né? Exato. E de onde é que vem? Das ofertas e dos dízimos. Mas eu vou falar sobre pessoa mesmo. Quantos por cento da sua vida você doa para ele, né? Quantos por cento das suas palavras você doa para ele? Então, às vezes, cara, você pode ficar calado. Mas quando você é um dizimista, você está arrancando uma parte. Aliás, a Bíblia fala que está devolvendo, né? Exato. Quando eu devolvo meus dízimos, eu abençoo os 90%. É mais fácil meus 90% multiplicar, Sim. ser protegido pela palavra. Sim. Existe multiplicação e proteção nos 90% por motivo de cumprir um princípio. Se você quebra um princípio, o princípio te quebra. Exatamente. É como a gravidade. Se eu soltar, vai cair. Então a Bíblia fala, está escrito, existe proteção. Quando você dizima, quando você oferta, existe provisão. Eu abrirei as comportas dos céus. Mas eu vou falar assim, de um jeito rasteiro. Cara, é a maior expressão de gratidão. Sim. Agora, quanto mais você é grato, mais você faz. O dono da Colgate, há muitos anos atrás, ele doava 90% Uau. de tudo que ele ganhava. Ele demonstra que ele é mais grato do que você e eu, Sim. na prática. Sim. E foi super rico vivendo de 10%. Sim. Então, a minha atitude de dizimar e ofertar está tendo uma frase. Ó, Pai, com esse ato, eu estou dizendo obrigado. Porque às vezes você fala em português. Sim. Se até você tem um coração grato. Mas se Deus tiver liberdade nas minhas finanças, se as minhas finanças cooperar com o crescimento da obra, Deus terá liberdade nas minhas finanças, né? Com certeza. Então, Pai, não mexe aqui não. É meu que você me deu. Então eu digo às pessoas sobre dízimos. Eu não gosto muito de enfeitar muito, não, porque eu estou convencido. Eu não quero tentar te convencer. A tua expressão de gratidão pelo que Deus tem feito por você está saindo em palavras? Tá. Ok. Palavras é importante, mas a minha vida, meu suor, fala muito mais alto. Sim. Então, Pai, não é meu.
10% está escrito na palavra, eu dou porque eu te amo. Existe um povo que vai ser abençoado graças a esse 10%. A igreja que nós estamos hoje lá tem 100 anos. Uau. Eu não fiz nada. Há 100 anos atrás, alguém cooperou para construir aquela igreja. Sim. Paredes. Em 100 anos, pessoas cooperaram para manter até hoje. E eu agora só entro, sento naquele banco, fruto de um povo que lá atrás cooperou para construir a igreja. É verdade. Daqui para frente, daqui a 20 anos, pessoas vão sentar naqueles bancos. Sim. Fruto de hoje eu manter aquela igreja. Com minhas ofertas, meu dízimo, nosso povo manter. Então, Amém. o que você hoje usufrui é fruto de alguém que lá atrás cooperou. Com certeza. Se Deus é um bom recompensador, que eu sei que Ele é, algo vai se manifestar. Então, dízimo é uma expressão de gratidão. Sim. Agora, se tu tem dificuldade de dizimar e ofertar, é porque você está demonstrando que você tem dificuldade de agradecer. Porque a Sim. minha forma de gratidão é essa. Pai, eis-me aqui o meu suor. A minha vida, né? Porque Sim. trabalho é a nossa vida, né? Sim. Então, dízimo é uma frase. Com certeza. Pai, eu te amo com a minha vida, com o meu suor, com as minhas finanças. E confiança também, né? Às Isso. vezes eu falo até assim, as pessoas apostam, Maurício, em um monte de coisa. Aposta até em jogos aí. Hoje em dia tem tanta Vixe, coisa aí Maria, que tá as pessoas são viciadas. Se você tem dúvida, conversa com Deus. Fala assim, eu vou colocar aqui, mas eu tô com medo. Eu tô colocando, eu tô devolvendo, mas eu estou com medo. Porque Deus conhece o nosso coração e sabe. Mas faz o teste. Eu quero ser mais ousado nessa parte aí. Se Deus fechar para balanço hoje e não fizer mais nada por mim, Eita. fecha para balanço hoje ele, fazer mais nada por você. Você dizima se você quiser, você oferta se você quiser. Cara, nosso nome foi escrito no livro da vida, cara. Sim. Nós recebemos o título de Filho de Deus, graças ao Exatamente. sacrifício de Jesus. Nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. Então, Amém. tudo já foi feito lá atrás. O que é que eu faço hoje? Eu só recebo pela fé. Amém. Então, o que ele já fez por mim, se eu ofertar e dizimar, já tá bom demais. Fechei para balanço. Não tem mais nada hoje. Amém. É verdade. Mas, filho, na eternidade, já estamos comprometidos com Deus. O céu nos espera, Amém. graças Eu a um creio. sacrifício. Então, o que eu faço hoje, mesmo que não tenha nada agora para acontecer, já aconteceu algo grande. Com certeza. Eu abominava a igreja, abominava crente, ele já tinha feito por mim. Eu não gostava de Deus, ele já me amava. Sem eu fazer nada, sem eu depositar nada, ele fez por mim. Então, se ele hoje não fizer mais nada, eu posso continuar fazendo porque ele já fez. É verdade. Então, a minha expressão de amor não é nem por algo em troca, é pelo que já está feito. O povo acha Jesus chato pelo jeito que as pessoas falam. Um cara começou a conversar comigo. E aí começou a falar, ai, João Paulo, você precisa se converter, em inglês. O cara falando e tal, não sei o quê. Você precisa, tem que ir na igreja, você precisa, tal. Eu falei, não, amigo, eu já sou convertido. Eu já vou na igreja, eu tô bem, mas muito obrigado por você falar de Jesus pra mim. Não, mas você tem isso aí tudo, como que você acha que o seu nome tá escrito no livro da vida? Eu falei, não, amor, tá, isso aí não dá pra saber, mas o cara... Aí, se não é uma pessoa que entende de Deus, se não é uma pessoa que de verdade... sabe o que a pessoa tá falando, toma birra. Pelo jeito que a pessoa quer introduzir. Na realidade, é como se fosse flamenguista, né? O Flamengo é maravilhoso. A gente torna o Flamengo chato, alguns torcedores, né? Exatamente. E Exatamente. é como Jesus. Jesus é maravilhoso, mas algumas pessoas, em vez de aproximar pessoas de Deus, afasta, né? Exatamente. E isso é uma das coisas que eu ensino na mentoria. A pessoa tem que saber como falar com os outros. Perfeito. Ela tem que ter um jeito para falar com as pessoas. O jeito que você fala muda toda a situação no seu dia a dia. Por exemplo, se você chegar vai comprar um sanduíche aí que seja num desses Bota umas fast fotos food. agora, viu? Só fotos. Você vai chegar num fast food aí pra conversar com alguém. Custa você tentar falar o nome da pessoa que tá no crachá? Você tá mostrando educação, respeito, mostrando para aquela pessoa que ela é pertencente àquele lugar. E às vezes a gente não faz isso nem de casa. Sabe como você comunica isso? Quando você só usa as coisas boas quando vem visita. E a pessoa que tá ali, que você todo dia come naquele pratinho arranhado, poído, bebe água naqueles copos velho de requeijão. Pelo amor de Deus. Se a gente não mudar isso, isso é resultado. Isso é resultado. Tem uma coisa que é muito bonita, que eu aprendi com o Paulo Vieira. Paulo Vieira estava na missão do Marcos Freire, lá na África. Top. São 3 É coisas. do verbo, tu sabe, né? Aham. Marcos Freire? Aham.
Sabia, não? Não. O quê? Marcos Freire? É. Não, eu sei porque eu vi ele na Verbo da Vida em São Francisco. Eu sei. Em Orlando, em Orlando. Em Orlando. E é tão engraçado que ele não. Fez o assim, Remo, ele fez. Sim, ele tava lá. Uhum. Eu falei, ele vai na igreja do Valadão. Nem, foi lá na igreja, no Verbo da Vida. Eu falei, gente, Exclusivo. que legal. Ele é espetáculo, cara. Ele não, com ele não tem base. Ele é não. muito Ele bom, é ele é fora muito da bom. curva. E aí, sabe o que o Paulo Vieira aprendeu lá? Uhum. Que eu vou te falar. Começa a trazer isso para dentro da sua vida e para suas ovelhas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Top. Essas 3 palavras, nada quebrado, isso é um princípio judaico-cristão. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não tem que ser rico nem nada. Não tem que ser Obrigado, nada amor. fora do comum. Eu comecei a fazer isso há 1 ano na minha casa. Hoje está outra vida. Outra vida. Outra coisa que eu vou fazer, que eu sei que é Genilma, eu vou ensinar vocês a fazer um mural da vida extraordinária, porque eu sei que vocês não têm. Vamos fazer. É assim, ó, que funciona. Só pra vocês entenderem, Genilma. Aí ela vai amar o que eu vou falar. Você vai pegar um momento só vocês dois. Porque vocês vivem doando só pros outros e não tiram um tempo ali pra vocês dois. Normal. Só vocês dois. E o que você vai fazer? Ela falou e viu. Você vê que isso aí eu vi, tá, Maurício? Uhum. Só de olhar pra você, pra ela, eu já sinto. Fica tranquilo. É normal, eu entendo. O que vocês vão fazer? Vocês vão sentar, vai pegar um computador. Não sei o que vocês gostam de comer, o que vocês gostam de fazer só vocês dois. Se não tem nada, já cria isso aí, já pensa nisso. E vai escolher umas fotos de coisas que vocês vão pensar pra frente. Coisas que você quer em você. Eu vou, depois, na sessão eu vou te mostrar. Você vai pegar as 11 áreas da vida e nas 11 áreas você vai tirar uma foto para cada área. A principal área é a espiritual. Como é que você se vê diante de Deus, sei lá, daqui tanto tempo, faz uma foto disso. Ah, não tem uma foto, busca na internet. No seu casamento, como que você quer? Eu quero uma viagem com o Maurício pro Brasil. Eu quero uma viagem com o Maurício para Maldivas. Vai lá e pega uma foto da Maldivas e põe. E aí eu vou ensinar o exercício de você fazer, olhar para esse mural todo dia. Tá lá em Abacuque isso que eu tô falando. E isso vai se transformar na vida de vocês. Porque eu sou testemunho que na minha vida transformou. Você pode até dizer, nesse mural, Paulo Vieira disse num dele o seguinte: quantas pessoas ele queria no método CIS? Manda pra mim. Manda pra mim. Foi 12... Aperta lá. Foi 12 Embaixo. mil pessoas que ele queria em São Paulo. Ele fez um método CIS com 12 mil pessoas presenciais em São Paulo. Gente, estive aqui com meu amigo João Paulo. Que assunto bom. Vocês vão ver logo os cortes aí, muito legais. E você que vai assistir esse vídeo todinho, isso aqui eu posso colocar esse assunto no início ou no final da minha edição, ok? Se tem alguém que precisa ouvir esses assuntos aqui do João Paulo, compartilha, vai. Quero que você segue o João Paulo. Vou agora falar o Instagram dele. Fala o teu Instagram, fala. Eu sou o João Paulo FC. Não, o nome é Eu Sou? Uhum. Bom. Eu sou o João Paulo FC. Top. São Francisco. FC? FC. Já vamos aproveitar aqui também, fala o seu, porque aí os meus seguidores também podem te seguir. Eu tenho 2 Instagram, né? Que eu amo demais. Que é o meu Maurício Nunes, que agora é Pastor Maurício Nunes. E o outro do Verbo da Vida, né? Verbo São Francisco. 2 Instagrams que eu dou atenção aos 2. E todos os 2 com um propósito só. De edificar vidas. Como foi o nosso assunto aqui de hoje. E eu aconselho você a seguir o João Paulo. Compartilhe o material dele. Tem muita coisa boa. Quando ele tiver com as lives dele lá, rápido, entra, porque tem muito assunto bom. Os cortes que ele tem feito lá no Instagram dele tem sido forte. Muita coisa boa, muita propriedade no que fala. Amém. E tempo gasto aprendendo nunca será tempo perdido. Amém? E eu quero que o João Paulo agora venha nos nossos momentos finais de nossa entrevista. João Paulo, fala alguma coisa aí agora para levantar esse povo, vai. Bom, gente, eu queria primeiramente honrar a vida do Maurício. Obrigado, Maurício, por ser essa pessoa que você é, amigo, companheiro. Uma pessoa que de verdade eu posso contar que desde quando eu te conheci, eu gosto de você de graça, Maurício. E eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui falando com essas pessoas. E de verdade, Maurício, se fosse assim, você não me pediu mais um conselho que fosse para eu deixar aqui para as pessoas. Cada um de nós temos a condição de construir e de buscar uma vida melhor. Top. De aprender a não nos conformar com o que a gente está vivendo. Não é porque a pessoa que está à nossa volta, ela vive de um determinado formato ou aceita e não busca algo novo para a vida dela, que nós temos que aceitar. A gente precisa buscar algo novo.
a gente precisa entender o seguinte, Maurício, às vezes eu falo isso de mim, tá? Nós, cristãos, a gente tem uma coisa, às vezes, falar assim, não, Deus, eu tô esperando em Deus, tô esperando Deus fazer. E Uma Deus coisa esperando na gente. e sabe o que eu acredito de verdade? Aham. É o seguinte, realmente, Deus faz o impossível. Porque a sua parte você tem que ir lá e fazer. Que é o possível. Exatamente. Porque se o possível você não fizer, como é que Deus vai realizar um milagre? Porque quando for na hora dele, você pode ter certeza, o milagre já está pronto para ser feito. Para acrescentar, eu digo sempre assim: do céu desce algo quando da terra sobe algo. Quem Ah, manifesta o céu é algo subindo daqui para cima. amém. Então, atitudes, gratidão, oração, Sim, incenso subiu. Daqui a pouco desce resposta. é Então, verdade. algo do céu desce, se manifesta quando da terra algo começa a ser produzido. Com certeza. Isso aí define o quê? Intimidade com Deus. É o que Perfeito, a gente tem que ter. Quando você tem intimidade com Deus, você erra menos. Outra coisa que eu também costumo dizer muito, tem gente que decide algo e depois ora. É um outro conselho. Lá fora. Tá fora. O correto é você orar primeiro. Porque se Isso. você orar, a chance de você errar diminui drasticamente. Ou quase zero. O diferencial da gente nos últimos dias é abrir a boca com convicção e dizer assim: eu sou guiado pelo Espírito. Eu fiz um vídeo essa semana e falei assim: meu nariz não me pertence mais. Amém. Quem manda nele é Deus. Sim. Tem uns que vão para a direita e falam assim: pai, para que lado eu vou? Ele primeiro entra, depois ele fala com Deus. Não, vai em frente, straight, todo o tempo em frente. Pai, que direção eu devo tomar? Enquanto não chegar uma nota por dentro com clareza, não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Fica quieto. E às vezes, se não chegar nenhuma nota, se Deus não falar nada, é porque não é pra você fazer nada. Eu gosto dessa frase. Quando você não sabe o que fazer, o que é que você faz? Não. Nada. Exatamente. É isso mesmo. Gente, pode falar mais, pode Que continuar. tempo de qualidade. Aleluia, Maurício. aleluia. Que alegria poder estar aqui nesse tempo com você, poder Tempo de paz, né? compartilhar disso, um tempo de paz, um tempo de verdade de mesa. Uhum. Eu tô, assim, muito grato por tudo isso. Eu Quero também. de verdade, de coração, agradecer a você, a Deus pela nossa amizade. Amém. Por a gente ter esse momento. Eu tenho certeza que o Verbo na Gringa vai ser um podcast que vai iluminar a vida de muita gente aqui nessa Beária, que vai, com certeza, instruir muitas pessoas que precisam, de verdade, dessa instrução. Parabéns. Grave isso aqui. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. A verdade sempre vai nos libertar. O nível que você se encontra, só existe uma possibilidade de você passar para um nível a mais, se você encontrar uma verdade. Então, 8 é 16. Não tem como discutir. Deus é bom. Deus é luz. São verdades. Abrace isso. Então, quando você ouve a palavra, é impossível você não ser liberto. Quando a luz entra, as trevas vão embora. Então, o conhecimento da luz te liberta de uma vida cheia de trevas. Amém. Então, seja sedento por palavra, seja sedento por conhecimento. Falamos aqui sobre a vida de coach, né? Pela pegada de coach do João Paulo. Quanta coisa boa existe nesse material que você tem aprendido, né? Sim. Então, seja um sedento por mais informação. Não se conforme no nível que você está. Seja inconformado. Eu quero mais. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia, por estar conosco até aqui. Eita, e esse será um dos outros podcasts que vamos fazer. Verbo na Gringa. Verbo de falar e também o meu DNA. Eu sou verbiano de coração. Amém? E até a próxima. Que Deus te abençoe. João Paulo, fala um pouco mais aí, vai, por favor, vai. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Um cheiro. Segue o João Paulo, segue a gente e compartilha esse material. Dá um joinha e passa para aqueles amigos teus que precisam ouvir isso que você ouviu hoje. Shalom!